vivo. Que relatório é esse, Jamil? Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Fabiola, boa tarde, coach. Um prazer falar contigo também. Boa tarde. Boa tarde, Jamil. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito legal estar dividindo a tela aqui contigo. Olha, é muito curioso porque é uma coincidência, não foi feito de uma maneira manipulada para que na mesma semana do TSE esse relatório aparecesse, mas ele é um relatório que foi feito justamente vamos dizer assim, pela área da ONU que cuida justamente da capacidade, vamos dizer assim, dos estados de responderem à questão da democracia, né? Então, na verdade, ele tem um nome pomposo, é o relator para a liberdade de associação, ou seja, basicamente que a sociedade civil possa existir, possa funcionar. Muito bem. O relatório ele foi apresentado e ele conclui de uma forma muito contundente que Bolsonaro ameaçou a democracia brasileira. E ele traz ponto a ponto muito do que o coach acabou de falar, a pandemia, por exemplo, é um dos elementos, mas traz outros, traz inclusive o negacionismo em relação à ditadura militar, o elogio a torturadores, e aí a parte talvez mais difícil de a gente entender, porque não são declarações, mas são especialmente problemáticas, que é um desmonte de toda a estrutura do Estado que tinha a ver com a abertura para a sociedade civil, ou seja, a participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas. E a ONU conclui, portanto, que mais de 600 conselhos, 600, não 60, 600 conselhos foram fechados, ou pelo menos tirados, vamos assim, da cena política. E aí são vários os exemplos, são 18 páginas exclusivamente sobre o Brasil, exclusivamente sobre Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro documento internacional, de fato, que coloca Bolsonaro como o responsável pela, vamos dizer assim, o enfraquecimento da democracia brasileira. Ele é muito significativo, esse documento, porque, claro, ele não vai resultar em sanções internacionais contra Bolsonaro, não é isso. Mas ele cria um constrangimento enorme ao ex-presidente. Ele pode ser usado internamente no Brasil como referência pelo judiciário, por exemplo. E agora tem uma parte que eu não perco por nada, que é no começo de julho, esse relatório vai ser colocado ao debate de todos os países. Então, no dia 5 de julho, se eu não me engano, o Conselho de Direitos Humanos vai examinar Jair Bolsonaro. Então, não é só o TSE, não é só uma questão interna. Nós vamos ver, e já estamos vendo com esse relatório, um exame, basicamente internacional, em relação ao que foram os 4 anos de Jair Bolsonaro. Isso é muito importante para a gente entender. E aí vem, obviamente, alguém vai, não, mas a ONU é comunista, aquele papo absurdo de todos, né? Aí você fala, não, então, esses mesmos relatores fazem relatórios sobre a Venezuela. Então, calma aí. Se a gente vai usar os relatórios da Venezuela para dizer que o Maduro é isso, é aquilo, vai ter que aceitar também o relatório que diz que o Bolsonaro é o responsável por ameaçar a democracia brasileira. E Pelo jeito, curioso. Jamil, Oi, desculpa, Fábio, pode falar, pode falar. pelo jeito, esse relator aí não está pedindo mais provas sobre o Bolsonaro. Parece que a ONU já tem indícios e fatos e documentos e provas suficientes para afirmar que esse homem ele tramou contra a democracia brasileira durante 4 anos. Pode Isso alguém mesmo. no mundo ter dúvidas quanto a isso ainda? Eu não consigo entender. Não, não tem, e é muito contundente. A conclusão do relatório ele é muito contundente no seguinte sentido, Couto. O Brasil passou por um período de ditadura militar e, a partir da redemocratização e com a Constituição de 1988, e coloca de uma forma muito clara isso, com a Constituição de 1988, a democracia é construída no Brasil. Até que vem justamente esse governo. É colocado dessa forma. Então, o período de redemocratização no Brasil, ele chega a um limite justamente no governo Bolsonaro, que com decretos, com medidas, com ações e também com discursos, enfraquece esse processo de Ô, democratização. Jamil, é muito curioso, porque você está falando que foi uma coincidência, só que esse julgamento do Bolsonaro, ele também tem a ver com o mundo, porque a gente está falando de um julgamento que é de uma reunião com embaixadores.
né? Isso. E essa reunião com os embaixadores, ela trouxe um impacto na imagem do Brasil e a democracia brasileira, que não é algo que pertencia a Bolsonaro, né? Mas o Estado brasileiro, de uma maneira muito ruim para o mundo, né? Queria até que você comentasse sobre isso, porque é um julgamento de uma reunião de Bolsonaro com embaixadores, ou seja, com representantes ali em outros países, né, sobre a democracia brasileira e nosso sistema eleitoral. Isso tem um peso enorme na visão do mundo do Brasil, né? Tem um peso enorme. E aí tem uma questão que foi muito curiosa. Naquele dia, eu me lembro naquele dia exatamente daquela reunião, ao final da reunião, receber várias mensagens de embaixadores estrangeiros em Brasília, dizendo: fomos trapaceados, fomos sequestrados, ou seja, fomos usados, né, para que uma desinformação, uma operação de desinformação acontecesse. Eles se sentiram traídos. Agora, qual era a dificuldade daquele dia? Quando você é o embaixador do país X em Brasília e o presidente daquele país, da onde você está, te convoca para uma reunião, porque não é um convite, é uma convocação. Você não tem como dizer não vou, porque o não ir representa um dano para a relação entre aquele teu país que você é o embaixador e aquele governo que é a tua sede, ou o teu anfitrião naquele momento. Então, é complicado você dizer não vou. Alguns países foram mais espertos e falavam: não vamos com o embaixador, vamos mandar o terceiro secretário, né, para não nos comprometer politicamente. E com a instrução, não aplaudir. Né? Também teve essa instrução. Agora, outros não. E aí o que aconteceu? A comunidade internacional foi instrumentalizada para mais um crime. Né? Isso que aconteceu. O desgaste dele com a comunidade internacional, que era muito grande, naquele dia ganhou um novo capítulo. Foi ampliada. Então, essa parte é real, não tem nada a ver com o TSE, mas essa parte é real. E aí, quando a gente, obviamente, vocês estão vendo aí no Brasil, a gente fala desse caso, esse caso, digo, daquela reunião, para as diplomacias estrangeiras, ela é considerada como uma espécie de espelho do que foi todo um período muito maior. Né? Então, por isso que ela é relevante nesse sentido. Ela não é, como o coach bem colocou, ela não é relevante porque aquele ali foi o crime máximo. Óbvio que não. Mas ela foi relevante porque ela reuniu a manipulação, a desinformação, o ataque contra a democracia e o ataque contra as instituições. Então, tudo isso foi muito relevante. Agora, foi um tiro no pé gigantesco, porque o que aconteceu na comunidade internacional, principalmente depois daquele dia, eu diria, aliança informal, ou pelo menos um contato muito estreito entre os países para dizer: não deixaremos ser utilizados mais por esse governo. Então, agora, não tem nada a ver o que vai acontecer aqui na ONU, não é que não tem nada a ver, mas não tem a coincidência das datas. Não é por isso que isso está acontecendo. Agora, daquelas providências divinas, né, Couto? Que o relatório sai exatamente na mesma semana, mostrando, durante 18 páginas, eu convido vocês. Na verdade, o documento só vai estar no ar na ONU no final do dia, mas quem quiser está lá já na minha matéria, ele está completamente, eu diria, desnudado em todos os seus crimes contra a democracia.